Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo se adaptar a essa nossa nova rotina, viu? Estou morrendo de saudade de vocês e quero dizer que a nossa aula de hoje será sobre refração da luz. Lembra que eu deixei um resuminho para vocês no caderno? Eu peço que vocês acompanhem com o resuminho em mãos e façam anotações se possível, se for do gosto de vocês, tá bom? Então, vamos começar com o seguinte. Primeiro, eu gosto sempre da gente contextualizar o nosso momento. Lembra que a gente conversa sobre tudo que a gente falou até agora para iniciar um assunto novo. Então, o que nós falamos até agora? Nós falamos a respeito da luz e falamos sobre conceitos básicos de ótica. Luz, o agente físico que sensibiliza os nossos olhos, por enquanto. E falamos o seguinte, a luz pode sofrer uma série de fenômenos. Reflexão, refração, absorção, difração, interferência, mas a gente vai se debruçar especificamente sobre dois. Um deles nós já discutimos amplamente, que é o fenômeno de reflexão. Depois de falar do fenômeno de reflexão, nós falamos a respeito dos espelhos e estudamos 3 tipos de espelho, podemos dizer assim, né? O espelho plano, o espelho côncavo e o espelho convexo, sendo que o côncavo e o convexo são espelhos esféricos. Agora, a gente vai falar sobre o fenômeno de refração da luz. Então, primeira coisa que a gente precisa, o que é essa tal dessa refração? Então, ó, eu escrevi aqui e tinha deixado no caderno que o fenômeno de refração, ele acontece toda vez que a luz muda de velocidade ao mudar de meio de propagação. Então, eu quero dar o seguinte exemplo para vocês. Imagina que você é essa pessoinha aqui, ó, esse olhinho, tentando enxergar essa moeda dentro de um copo. Se o copo tem só a moeda, significa que tanto o seu olho quanto o que tem dentro do copo estão imersos no ar. Então, o raio de luz, para sair do fundo do copo aqui, ó, e atingir o seu olho, ele só se propaga em linha reta, porque ele está se propagando com uma única velocidade. Acontece que quando você enche o copo d'água, o raio de luz, ele tem que sair da água, passar para o ar e chegar até os seus olhos. Então, ele está mudando de meio de propagação. Quando ele muda de meio de propagação, ele sofre uma mudança de velocidade. E essa mudança acontece porque o ar tem uma certa densidade e a água tem uma densidade diferente. A água tem partículas mais próximas do que as partículas do ar. E isso causa uma mudança na velocidade do raio de luz. Como causa uma mudança na velocidade do raio de luz, eu quero que vocês observem a seguinte equação, ó. Essa equação vai me dizer o seguinte, como é que estão relacionados, então, a velocidade da luz no meio e essa tal dessa refração? Então, o que vocês precisam ter em mente é o seguinte, existe uma grandeza que ela é capaz de medir o quanto a luz é capaz... o quanto o meio, é capaz ou não de atrasar a luz. Percebam vocês que essa grandeza chamada índice de refração aqui, ó, ela é inversamente proporcional à velocidade da luz no meio. Quanto maior é o índice de refração no meu meio, menor é a velocidade da luz nesse meio. E como que eu calculo o índice de refração? Eu faço a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz neste meio em questão. E se vocês observarem, quando eu anotei isso no caderno, a velocidade da luz no vácuo, ela tem sempre o mesmo valor, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Aí, como no fenômeno de reflexão, existem 2 leis que regem o fenômeno de refração. A primeira lei diz o seguinte, ó, o raio incidente, que é este raio aqui, ó, se propagando no meio, cujo índice de refração é N1. O raio refratado, esse raio aqui, ó, se propagando no meio, índice de refração N2. E a reta normal, que é aquela nossa reta de referência para a observação dos fenômenos, que sempre faz 90 graus com a superfície, além da própria superfície de separação dos meios, eles são coplanares. O que significa isso? Significa que a gente pode observar o fenômeno de refração assim, ó, olhando ele num plano só, no papel mesmo. Eu não preciso de 3 dimensões para entender ou para observar o fenômeno de refração acontecendo. Mais ainda, não sei se vocês perceberam, mas existe um certo desvio sofrido pelo raio de luz. E aí, é importante dizer para vocês o seguinte,
O raio de luz, ele se desvia quando o fenômeno de refração ocorre quase que em 100% das situações. Mas se ele incidir aqui, ó, 0 graus com a normal e 90 graus com a superfície, ele não sofre desvio. Ele sofre refração, mas ele não sofre desvio. Eu vou mostrar isso para vocês numa simulação já, tá bom? Segundo a lei de refração, é conhecida como lei de Snell-Descartes. E ela é uma lei que relaciona índice de refração, seno do ângulo de incidência, índice de refração do segundo meio, seno do ângulo de refração. E olha como ela é simplesinha. Se eu multiplicar índice de refração do meio 1, seno do ângulo de incidência, isso é igual a multiplicação índice de refração do meio 2, seno do ângulo de refração. Agora, o que eu quero é que vocês observem o fenômeno de refração. Para isso, eu deixei separado para vocês uma simulaçãozinha, ó. Então, aqui, o que é essa minha simulação? Eu tenho o meio daqui de cima, que se vocês perceberem é o ar, o meio de baixo é a água. Eu vou mudar o meio de baixo para um meio mais refringente, para a gente poder observar bem essa situação. E eu vou fazer um raio de luz incidir na superfície de separação, ar, meio qualquer. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Parte da luz é refletida, porque lembra que a gente discutiu, os fenômenos eles acontecem ao mesmo tempo. Parte da luz é refratada, ó. Meu raio de luz vai sofrer um desvio, tá vendo, ó? Ele sofre um desvio, a menos que a incidência seja aqui, ó. 90 graus com a superfície ou 0 graus com a normal. Aí, eu vou colocar um ângulo de incidência para vocês, assim, ó, bem exagerado. E eu vou colocar o transferidor aqui pra gente ser capaz de observar um detalhe que eu quero falar para vocês, ó. Então, meu transferidor tá medindo, meu ângulo de incidência dá aparentemente 70 graus. Meu ângulo de refração, percebe que é menos que 70, ó. Ele deve ser uns 40 graus, por aí. E aí, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. O ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Porque eu estou indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Do menos para o mais, aproximais. É o que o raio de luz faz em relação ao normal. Do menos para o mais, aproximais. O raio de luz se aproxima da normal. Agora, eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu mudar. Agora, eu vou mudar os meus meios de propagação. Eu vou do mais para o menos. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui embaixo como sendo água, por exemplo. Mas em cima eu preciso aumentar o índice de refração. Então, em cima eu vou colocar o vidro, certo? Vidro é mais refringente que a água. Olha os valores aqui, ó. Vidro, 1,50, água, 1,34. E eu vou dar uma aumentadinha aqui, ó, só pra gente ver, ó. Ângulo de 30 graus de incidência. Dá uma exageradinha aqui, ó. Para uns 50 graus de incidência, ó. Tá vendo? Como os índices de refração dos dois são bem próximos, a gente observa que o raio de luz, ele tá se desviando, mas é bem pouquinho que a gente consegue ver, ó. Aqui dá para dar uma exagerada, melhorou. E aí, agora eu tô indo do meio mais para o meio menos. E aí, vocês vão ver isso daqui, ó. Do mais para o menos, afastemos. O meu raio de luz se afasta da minha normal, ó. Ele se afasta, ele se abre em relação ao normal, tá vendo? O ângulo de incidência, ele é menor que o ângulo de refração. Mas tudo isso a gente pode provar usando a lei de Snell. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E vamos para os exercícios agora, tá, meus amores? Beijo, beijo!